Começa aqui o sábado no canal Prepara o Hardware com o nosso resumão semanal. Principais notícias e alguns rumores do mercado de hardware, resumidos aqui no menor espaço de tempo possível para te manter informado. Eu sei que você às vezes não tem muito tempo para acompanhar tudo isso que tem acontecido. Descrição, todos os tópicos, lojas parceiras do canal e grupos de promoções, caso queiram conferir rapidamente uma propaganda antes de começarmos o nosso resumão semanal. Windows e Office barato é na GVGMall. Ao pesquisar por Windows, encontramos dezenas de opções para um ou mais PCs entre Retail e OEM que ativam um PC de maneira permanente. Ao utilizar o cupom PH25 no carrinho, seu Windows 11 Pro OEM sai por apenas R$ 122 e o Windows 10 Pro OEM por R$ 84,15, podendo também utilizar para ativar no Windows 11, disponível em inúmeras formas de pagamento, inclusive PayPal. Basta então ir no Windows, selecionar para ativar o sistema, digitar a chave que você recebe por e-mail e pronto, Windows ativado. Clique nos links na descrição e saiba mais. Pessoal, antes de começar aqui, eu quero pedir para vocês para que se lembrem de se inscrever no canal. A gente trabalha não apenas com o resumão, as notícias, mas diversos reviews são publicados aqui, vídeos de opinião, né? Nós já estamos há 10 anos trabalhando aqui nesse canal do YouTube, então a gente tem sempre bastante coisa para trazer para vocês. Fica aí o convite para que se inscreva e deixe o seu like nesse vídeo. Bom, a Nvidia anunciou lá na CES o RTX Video HDR Tool. Eu não sei se vocês se lembram, mas eles já tinham o RTX Video Super Resolution, que era aquele recurso que você faz o upscale de um vídeo na internet para melhorar a qualidade. Isso é especialmente útil para vídeos gravados há, sei lá, 5, 6 anos atrás, né, 720p. Agora parece que o 720p tá meio ruim, né? Na época era até bom o 720p, né? E agora eles lançaram o complemento que eles tinham anunciado via driver oficial, que é o HDR Tool. Aqui tem várias explicações, mas acredito que o vídeo ele explique melhor pra gente como que isso aqui está funcionando. Eu vou colocar esse vídeo em tela cheia para vocês verem como ele é. Olha que interessante. Basicamente, você tem o Super Resolution que faz ali a melhoria da qualidade da imagem. Ok, então você vê a versão em Full HD para a versão RTX. E agora com o suporte a HDR em mídias que não foram gravadas com HDR. Obviamente você precisa ter um monitor HDR para poder visualizar essa tecnologia. Eles até citam que é necessário um monitor compatível com HDR10, né? E existe essa melhoria gráfica nítida, assim, às vezes não é tão nítida, tá? Aqui você viu claramente as nuvens ficaram um pouco melhores. Tem acho que uma outra cena aqui que dá para ver um pouco melhor também, ó. Olha lá. As nuvens em SDR e agora em HDR elas têm uma saturação melhor, um brilho, enfim, um contraste, tá? E está disponível para todas as GeForce RTX a partir do driver NVIDIA Studio. E falando em driver, Intel, pessoal, você sabe, eu comprei uma Intel Arc, já fiz diversos vídeos com ela. Vou trazer em breve uma nova atualização com os testes dessa Intel Arc, porque os drivers estão trazendo aqui melhorias importantes, cara. O que acontece? A gente teve aqui diversas melhorias, por exemplo, no Albion Online, não conheço, 11% em Full HD no Ultra com a ARC A770, que é a placa que eu tenho, tá? O Ano 1800, 33%, cara, é muita coisa. Apex Legends, ó, bem popular, 26%. Assassin's Creed Syndicate, tudo bem, já é antigo, mas é um excelente Assassin's Creed, diga-se de passagem, excelentes gráficos e física, 13%. Black Desert, Elder Scrolls Online, tá? 10%. Aí você começa a olhar aqui, Just Cause 3, 160%. Pô, a placa tava muito ruim então ali, hein? E o Just Cause 4, 268%. Que absurdo, cara. Isso aqui é absurdo. Então assim, a gente vê que as placas Intel têm margem para ganhar performance. Elas não estão ainda no seu máximo potencial. Isso aqui é apenas mais um dos vários drivers que a gente viu trazer o suporte. Inclusive agora trazendo suporte também para o novo jogo, o jogo do pau. Semana que vem vai ter os testes do Power Word aqui no canal. Fiquem ligados aí. Bom, e a AMD lançou o Drive 24.1.1 que traz o suporte ao Fluid Motion Frames via driver principal, não mais um driver preview como era antes. Já testei isso aqui no canal, tanto no driver preview quanto nesse driver final, através do review que eu fiz
da 7600 XT, né? Esse vídeo já está no canal. E lá eu testo ela com essa tecnologia, onde a gente consegue ter um gerador de quadros via driver que é compatível com qualquer jogo DirectX 11 ou DirectX 12, pelo que eu sei o suporte a Vulkan ainda não foi implementado. Então assim, ele não funciona exatamente como o FSR3, como o DLSS 3, mas ele também consegue fazer geração de quadros e tem funcionado relativamente bem, conforme eu mesmo já relatei aqui para vocês, tá? Bom, e aqui eles trazem suporte também para alguns games. Ainda sobre situações de software, não necessariamente drivers, mas BIOS, que é uma coisa bastante séria, que na verdade é um firmware, não um software, por assim dizer, né? O que acontece? A 4070 Ti Super foi lançada essa semana, mais uma vez eu não trouxe o review na data do lançamento, já não tenho previsão de quando essas placas vão aparecer por aqui, tá? Eu também já não sei o motivo, mais porque as placas atrasaram, inicialmente era alfândega, e até então sem mais notícias sobre isso. E ocorre que as placas da MSI estavam com um problema na BIOS, cara, e foi relatado que elas estavam entregando menos desempenho e às vezes estavam com um desempenho similar à 4070 Ti ou até pior. Então assim, como é que ela entrega menos desempenho com uma placa que tem um hardware inferior a ela, né? Era um problema de BIOS, a MSI e a Nvidia já confirmaram, isso realmente foi descoberto, e diversos revisores também reportaram esse tipo de problema. As placas que afetaram foi basicamente a linha Ventus e a linha Game X, tá? A Game Trio, porém, não foi afetada. Ocorre que dos vários revisores que testaram essas placas no lançamento, boa parte deles foram feitos com placas da MSI. Então acaba dando a impressão que essa placa é meio ruim. Se você for ver aqui, o VideoCardZ até organizou essa lista, né? E você vê aqui, ó, MSI, 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 MSI. Olha quantas MSI tem por aqui. Então você imagina, o público vê essa placa com a BIOS estranha, ruim, vê que a performance não vale a pena, eu não vou comprar então. E isso acaba refletindo nas vendas, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Antes disso, eu quero falar para vocês um pouco sobre as novas Frankenstein da China, 4080M e 4090M. Você lembra que essas placas da série passada você tinha ali a 3060M, 3070M? Novamente os chineses fizeram isso, eles pegaram chips de notebook, portaram para placas desktop para vender no mercado interno. Se o AliExpress ainda, se ele não tivesse entrado no programa Remessa Conforme, talvez a gente poderia até mesmo comprar essas placas por lá, arriscando pagar o imposto na possibilidade do sim ou não. Ocorre então que essas placas, elas eventualmente podem ter problemas com drivers, afinal não é uma placa oficial, por assim dizer, né? Então às vezes tem dificuldade para você instalar um driver de um chip de notebook numa placa voltada para o desktop. Os usuários reportam que às vezes precisam usar drivers modificados pela comunidade, ou drivers que o próprio vendedor oferece, que acaba sendo uma fonte de desconfiança, né? Você está no driverzinho maroto ali, daqui a pouco está minerando Bitcoin no teu PC. Enfim, em relação à performance, existe uma queda de performance, porque, assim, quando você vê 4090 de notebook, cara, normalmente ela não é tão rápida quanto uma 4090 desktop. 4080 a mesma coisa. Tanto é que eles especulam que a 4080M teria um desempenho entre uma 4070 e 4070 Ti, tá? Então ela é reduzida, você vê que a própria 4090 tem menos VRAM, ela tem 16 GB de VRAM ao invés dos 24 GB de VRAM, tá? E isso faz com que também o preço seja um pouco mais barato, não sei se vale a pena, mas por exemplo, a 4080M está custando a partir de $420. Então assim, se a 4070 custa 549 agora no preço oficial, e ela tem mais ou menos um nível de desempenho entre 4070 e 4070 Ti, não está ruim, é um preço bom. A única questão, é claro, é o driver, que ainda não é um driver que pode ser meio problemático. Outra questão importante sobre clocks nos 8000G. A gente sabe que a AMD está usando núcleos Zen 4C e algumas das APUs 8000G, e fiquem ligados no canal, em breve teremos novidades acerca disso, se é que vocês me entendem. Aqui a gente tem então o lançamento iminente das APUs para a semana que vem, tá? Que é um update já muito aguardado, desde as épocas das 5700G, 5600G, né? Finalmente chegamos
Chegaram ao mercado novas APUs extremamente poderosas, de forma com que uma 8700G pode desempenhar mais que uma GTX 1650, que é uma coisa assim fantástica para gráfico integrado. Ocorre que, dependendo da APU, ela vai ter núcleos diferentes. Se você for conferir a especificação, ó, o 8700G tem 8/16, ok. O 8600G 6/12. O 8500G ele tem 2 mais 4, porque ele usa 2 núcleos Zen 4, 4 núcleos Zen 4C. Eu até falei isso no outro vídeo, que o Zen 4C trata-se da mesma arquitetura, tem as mesmas instruções, o IPC é o mesmo, só são núcleos reduzidos, mas não era para ser núcleos eficiência igual a Intel faz, né? Aquele núcleo mais capado, com clock mais baixo. No caso aqui, a AMD quis fazer isso. O Zen 4C original não tinha clocks reduzidos como a gente está vendo aqui, ó. Você vê que ele está pegando aqui o Max Zen 4C Clock, tá vendo? 3.7 de baixíssimo clock. Enquanto que o clock normal do Zen 4 está lá em 5 GHz. Então, essa APU 8500G ela vai ser bem capada, cara. Não sei se ela vai valer a pena, porque a AMD reduziu muito. Você vê, tem 4 núcleos aqui com clock lá embaixo, cara. Talvez é para fazer overclock, não sei. Mas você vê que o próprio gráfico integrado é capado. Então, assim, não sei se vai valer a pena. A 8300G é ainda pior, porque ela tem só um núcleo Zen 4 completo e os outros 3 com núcleos mais capados, tá? Só que aqui no caso ela é para OEMs, então não deve impactar, tá? A gente vai falar mais sobre as 8000G ainda nesse resumão, fique por aqui. Aqui nós temos então o número de vendas lá daquela loja Mind Factory da Alemanha, e eu queria ainda ver lojas brasileiras soltando isso pra gente, cara. Ó, vendemos 50 placas de vídeo dessa, cara, porque as lojas do Brasil normalmente colocam números ali que a gente nem sempre acredita. Eu costumo ver, às vezes, alguns lançamentos, cara, pré-venda, já tá lá, 400 vendidas, sei. Lá fora tá vendendo 10, 20, aqui no Brasil vendeu 400, sim. A gente acredita que vendeu tudo isso, sim, tá? Então você vê aqui as placas que foram lançadas. 7600 XT vendeu só 30 peças. Bom, o motivo é claro, eu expliquei no meu review, né? É a 7600 com mais memória. Não é todo mundo que quer isso. Você vê que a própria 7600 normal está vendendo a mesma coisa, 30, 40, tá? Agora o que chama atenção é a 4070 Ti Super, que foi lançada no mesmo dia, tá? Vendendo, cara, 10 vezes mais, cara, 300 peças. E chama mais atenção ainda que a 7800 XT está vendendo mais que todas as placas, 400 peças nesse dia, tá? Então você vê, ainda uma placa que tem chamado a atenção, apesar de todas as críticas que eu fiz sobre ela, que são críticas justas, afinal é o mesmo desempenho de uma 6800 XT, não houve evolução, o mercado está tão bagunçado que essa placa ainda é uma opção interessante a se considerar, tá? E a 4070 Ti normal, você vê que ela está vendendo ainda mais que a Super, entre 400 a 450, porque essa placa ela acabou ficando com uma diferença de preço que às vezes vale a pena, e às vezes as pessoas também viram lá as placas da MSI, pô, a MSI tá meio ruim, né? Não vou comprar essa placa não, prefiro ir diretamente na TI, ok? Falando em promoção, pessoal, nós temos aqui na nossa lojinha do Magazine Paper Hard, parceria com a Magazine Luiza e Kabum, diversos produtos com cupom de desconto. Olha só, pessoal, essa fonte da GameMax é uma GX 1050 Pro Teta Plus Platinum. A GameMax tem feito excelente trabalho colaborativo com o pessoal do TecLab. Ela tem um novo conector PCI 5.0, tá? Vocês podem ver que na parte de trás é full modular. Tá 799? Na verdade não, pessoal. Essa fonte com o cupom SUPER60 vai sair R$60 a menos e, olha só, frete grátis para várias regiões ou frete reduzido. A mesma coisa que essa placa-mãe da MSI, uma excelente placa-mãe, diga-se de passagem. Tudo bem, ela é simplesinha, não tem aquela carenagem no painel traseiro, mas, cara, a placa tem Wi-Fi, a placa tem um VRM que vai suportar o Ryzen 9, tá? E com o mesmo cupom de R$60, o Super 60, você vai estar pagando aqui, então, 600 e pouquinho nela, com frete grátis, tá? Então, caso vocês queiram conferir, nossa lojinha no Magazine Paper Hardware, todo o processo de venda e pós-venda é feito pelas empresas que estão listadas aqui. Seguindo aqui falando de MSI, acabamos de falar da placa-mãe dela, a MSI está relançando
uma placa-mãe que ela não tinha lançado já faz muitos anos. Não sei quem lembra dessa linha, a M-Power, tá? Essa era uma linha de placas que foi lançada a última vez lá em 2017, no lançamento das placas Z170 e Z270. Tá? Basicamente trata-se de placas que têm um hardware legal com um custo mais baixo, então eles vão capar algumas coisas. Por exemplo, você vê que a placa só tem 2 slots de memória. Até que para overclock isso é ok, porque as pessoas que vão fazer overclock geralmente não colocam 4 módulos mesmo, mas é uma limitação, né? Queira ou não. Você vê que é uma placa que não tem aqueles LED debugger, botões on-board, aquelas coisinhas mais chamativas, é uma plaquinha mais enxuta na parte dos cosméticos, dos extras, mas é uma placa ainda muito capaz. Ela tem um VRM de 15 fases, 2 conectores de 8 pinos. Você vê que ela tem então DDR5, PCI Express 5.0, não foi capado isso, tá? 2 slots M2, um deles com... 2 deles, na verdade, com dissipadores aqui para você colocar os seus SSDs M2. Na parte de trás, a plaquinha tem Wi-Fi 6E, cara, completaça, ó, rede 2.5 gigabits, USB tipo C, tá? E se você vai ver o preço aqui dela, ó, $199, cara, é um preço, sim, bem interessante para o hardware que ela está oferecendo. Então é uma linha bem-vinda, tá? E vamos ver, quem sabe aparece por aqui no mercado brasileiro. Para quem pretende comprar ainda, tudo bem. Até quero deixar aqui uma observação, tá chegando tarde, né? Porque é esperado que nesse ano lance a 15ª geração com o novo socket 1851. Então assim, chegou... cara, acho que perdeu um pouco o time. Talvez, lógico, vai continuar vendendo porque o socket vai continuar por bastante tempo. Mas ao menos eles falam que é provável que essas placas elas continuem surgindo para os outros sockets, como o 1800. Para o 1700 já está ficando meio parado aí, tá? Ainda na MSI, olha, eu confesso para vocês que eu gostei desse modelo. É uma placa meio exótica, diferente, né? Ela tem uma grade aqui, ó, me lembra um pouco os painéis frontais de alguns carros, tá? Você tem a fan na parte da frente, você tem esse painel aqui e a fan na parte de trás, que nenhuma das fotos mostrou aqui, mas tem uma outra fan na parte de trás. Então, essa linha é a Experts da MSI, ela começou a aparecer alguns vazamentos, alguns reviewers já têm essa placa em mãos, afinal o unboxing está liberado, mas não está liberado o review, por exemplo, da 4080 Super, tá? Em breve a gente deve ter então mais reviews dessas placas ao longo do mundo. Bom, nós temos aqui o ROG Ally, que já tem uma previsão de ser lançada a versão 2, mal lançou, né? Foi lançado, se não me engano, no ano passado o ROG Ally, né? Eles dizem que em 2024, isso aqui é uma fonte oficial da própria ASUS, em 2024, nesse ano, teremos o ROG Ally 2, tá? O que acontece? A MSI anunciou lá que o Claw teria a versão 2 e a ASUS não perdeu tempo e já falou, olha, teremos a versão 2 também. Nesse ano, existe um planejamento da AMD de lançar a Strix Point. Isso aqui já não é mais vazamento, já foi confirmado pela AMD. Ele deve trazer 16 Compute Units de RDNA 3.5, tá? Que é mais avançado. Então é esperado sim um salto de performance interessante, até porque vai ter núcleos em 5. Pois é. Melhoria de núcleo de CPU, melhoria de núcleo de GPU. Então é esperado que o ROG Ally 2, se trouxer o mesmo hardware, é provável que vai trazer, afinal a maioria desses portáteis assim, eles são com hardware da AMD, deve trazer então o Zen 5 com RDNA 3.5 extremamente poderosos, tá? Inclusive com uma maior quantidade de núcleos. Observação aqui que o ROG Ally, esse que tem aqui, essa 12 Compute Units a 2.7 GHz, é a mesmíssima GPU da PU 8700G, viu? Então você vê, ó, dos jogos que rodam no ROG Ally, você já sabe que vai rodar na PU 8700G, cara. Interessante, né? Bom, seguindo aqui com a parte de inteligência artificial. A NVIDIA está vendendo tanto que está aparentemente com escassez já, tá? Para você ter ideia, a NVIDIA domina 90% do mercado de placa de vídeo para inteligência artificial, cara. Se você já achava que ela dominava muito nos gamers, olha isso daqui, inteligência artificial. E a AMD está comendo pelas beiradas, lançou recentemente o Instinct MI300X e está aproveitando essa falta das placas de NVIDIA, está todo mundo doido para comprar, e também está entrando no mercado, está vendendo as suas placas ali.
em parceria com empresas, por exemplo, Gigabyte, estão tentando fechar os negócios e já houve aqui uma notícia da Lamine AI que está fazendo a compra, né, desses Instinct MI300X aceleradores para inteligência artificial. Temos aqui o lançamento oficial do Seagate Ironwolf Pro de 24 TB, eu inclusive uso Ironwolf Pro aqui na minha NAS, são 3 de 8 TB, né? Gostaria de fazer um upgrade no futuro, sim, mas o preço é claro que é muito caro, porque aqui você vê, ele custa $649. No Brasil, você imagine sair num preço aí de, sei lá, de uma 4070 Ti Super, né? É esse nível aí, tá? Porém, eu chamo a atenção aqui ao fato que essa versão de 24 TB está sendo comercializada por $649. Mas nos Estados Unidos, a versão de 20 TB está $349 e é o mesmo HD. Ou seja, com quase metade do preço, eu estou levando só 4 TB a menos. E se eu levar 2 HDs desse, eu vou estar pagando por volta de $700, 40 TB. $700 aqui, 650 por 24. Então acho que ele tá meio caro ainda, né? Compensa levar 2, claro que quem tem poucas baias às vezes precisa de menos HDs, obviamente, né? Bom, aqui nós temos então, já sabíamos que isso iria acontecer, né? O port do Horizon Forbidden West para PC chegará no dia 21. A gente sabe que o Horizon Zero Dawn chegou para o PC já faz alguns anos, né? Foi um sucesso. O port não estava tão legal no começo, depois foi melhorando. Espero que esse port esteja bom, tá? Ocorre que eles falam aqui que vai ter as tecnologias para PC, por exemplo, o DLSS 3, tá? Não citaram o FSR 3, fala que vai ter o FSR, mas possivelmente o FSR 2, XeSS, que aí sim é o upscale da Intel, porém não tem o gerador de quadros para Intel ainda, tá? Eles citam que vai ter o Direct Storage para acelerar o carregamento no PC. Também suporte para ultrawide, 21x9, 32x9, 48x9, setups de 2 ou 3 monitores. Então, mais um game originalmente exclusivo do PlayStation chegando para PC e aparentemente não vai parar. Já existem aqui burburinhos acerca do Until Dawn, que é um jogo, se não me engano, ele é um pouco mais antigo, né, do PlayStation 4 ainda, que estaria sendo portado para PC, tá? E também receberia uma versão para o PlayStation 5, aproveitando do hardware do PlayStation 5, tal como a Naughty Dog, por exemplo, fez com o Last of Us Part 2, teve uma melhoria gráfica. Agora lançaram um remaster do que já era um remaster, que é uma coisa meio bizarra, né? Diga-se de passagem. E não para por aí, pessoal, porque o CEO da Sony afirmou que eles pretendem expandir o ecossistema de jogos para PC. Eu espero que venha Last of Us Part 2, porque já teve o Last of Us Part 1, já pensou um Gran Turismo no PC, os Miranhas mais novos, né? Tem alguns jogos que ainda não chegaram. O novo God of War, como já teve o primeiro, bem provável que vai ter o segundo também, né? Então o que ele fala? Basicamente, aonde houver computação, haverá os jogos da Sony. Tá? Então ele cita que haverá para PC e para cloud, tá? Para nuvem. Eles falam que, claro, PlayStation continua sendo a plataforma principal, mas eles irão expandir essa experiência dos jogos para PC, mobile e cloud, tá? Ele cita aqui que normalmente os jogadores do PC tinham que esperar 2 a 3 anos para que os jogos... Aliás, não é ele que cita, é o TechPowerUp. Normalmente os usuários de PC tinham que esperar de 2 a 3 anos para um jogo exclusivo vir, e agora aparentemente isso vai ser reduzido. Eu não digo que eles devam lançar Day One, mas talvez não lance tão espaçados como antes, porque eles já viram que existe o potencial sim no PC de alavancar vendas, e eles já perceberam que apesar deles vender muito videogame, eles costumam vender o videogame num preço com a margem de lucro muito apertada, às vezes margem de lucro negativo. O que realmente dá lucro é venda de serviços, é venda de cosméticos dos jogos e venda de jogos. Se você vende em outra plataforma, você também vai continuar ganhando grana, tá? Bom, aqui nós temos a Team Group lançando mais uma daquelas nova leva de SSDs de 14.000 MB por segundo, tá? Os Gen 5 inicialmente começaram nos de 12, depois agora está lançando as versões de 14, tá? Aqui nós temos então o GE Pro,
Estranhamente não citaram a gravação, só colocaram a leitura, 14 mil, a gravação deve ser 12. Acho que não chamaria tanta atenção, por isso que não quiseram colocar. Aqui nós temos também um outro SSD que tem uma pegadinha nele, hein? Samsung 990 EVO. Pô, PCI 5.0, hein? Show de bola. Mas interface X2? Ah, cara, olha só. Colocaram um controlador PCI 5 numa interface capada. Qual que é o resultado disso? Vamos ver a performance. Ué, que isso? Tá batendo aqui 5.000 megabytes por segundo? Então, o que acontece, cara? Não adianta você ter a interface, sendo que ela é capada, ela é limitada, tá? Então, assim, é igual aquele NV2 da Kingston, ele é com a interface Gen 4 com performance de Gen 3, porque ele ainda tem especificação mais baixa, tá? Ok, então seguimos aqui para a próxima notícia, com mais uma fabricante de gabinete trazendo aquela ideia de gabinetes com os conectores na parte de trás, né? Então, assim, há um espaço maior na parte de trás do gabinete para que você aloque os conectores de 24 pinos, 8 pinos, que normalmente ficariam na parte da frente para a parte de trás. Até tem uma sugestão para os fabricantes, cara. Não sei se alguém está vendo esse vídeo, mas o que acontece? Tudo bem que eu vou esconder todos os cabos da parte da frente, mas os cabos que ficam aqui, ó, USB, cabo de vídeo, cabo de rede, às vezes tem uma porrada, um chumaço de cabo, inclusive o cabo da fonte. Por que vocês também não viram isso para a parte de trás? Colocam do outro lado do PCB. Claro que também muda os padrões, mas já estão mudando aqui. Aproveita e joga todos os cabos lá para a parte de trás. Pronto. Fica escondido tudo, que não adianta esconder só aqui a parte de dentro, mas aqui tem aquele chumação de cabos também aparecendo, né? Enfim. Uma notícia curiosa que a SteelSeries, uma marca muito popular no mercado de periféricos, lançou aqui um novo teclado, né? É um teclado ultra compacto, tem aqui uns detalhes em dourado. Ele é edição limitada, 250, ele é numerado, então é um negócio bem diferenciado. Você não vai ter um teclado igual a outra pessoa, são só 250, mas olha o preço. $379. Rapaz, tem que ter coragem comprar um teclado nesse preço. Imagina você comprar um teclado no preço de uma RTX 4060, mais ou menos, aqui no Brasil. Desse tamanho, né? Tem que gostar muito da SteelSeries. Outro produto diferenciado e exclusivo, nesse caso no mercado chinês, é essa placa da Colorful, que em comemoração ao Ano Novo Chinês, que vai chegar em breve, o mercado chinês dá uma parada ali, né? Lançado então a 4060 e 4060 Ti, 8 e 16 GB, com essa nova skin, conforme vocês podem ver pelas fotos aqui. Exclusivo para o mercado chinês, não deve aparecer ao longo do mundo, ok? Chegamos agora no campo dos rumores e vazamentos, e todas algumas coisas que vão aparecer aqui como algo ainda não confirmado. Ryzen 9000, pessoal, a AMD já falou sobre isso, vai chegar em 2024, isso não é surpresa. Vai ter ali um redesenho do pipeline, vai ter funções de inteligência artificial integradas, são as NPUs, assim como já apareceu nas 8000G, em breve falaremos sobre isso aqui no canal. Melhorias de performance e eficiência, até porque vai baixar a litografia. O que nós temos até então já de especulação sobre o assunto é que entre maio e junho, coincidindo com a Computex, onde normalmente a AMD faz uma grande apresentação, deve chegar os novos Ryzen 9000. Eu sei que a numeração é doida demais, porque do 7000 tá pulando pro 9. E no 8 estão só as APUs. A AMD já fez isso no passado, né? Talvez vai fazer de novo. O fato é que essas APUs vão continuar no socket M5 normalmente, vão ser compatíveis com as placas que já existem, inclusive, salvo engano, todas as placas-mãe tem o BIOS Flashback para você atualizar a BIOS, então não é um problema mesmo que você compre uma placa antiga com um CPU novo. Eles deverão lançar também novos chipsets, tá? Com algumas tecnologias a mais. O que é esperado aqui, pessoal? Que eles devem trazer o mesmo I/O Die de 6 nanômetros, certo? Isso seria muito parecido com o que traz hoje nos Ryzen 7000, porém, começando as melhorias aqui, controlador de memória seria de 6.400 MHz, ao menos o sweet spot. Talvez eles coloquem ali
uns 5.800, 6.000 nativo, 6.400 indicação de sweet spot, que seria o ideal. Em comparação, o RED 7000, o DDR5 5200 é o padrão e eles recomendam o sweet spot 6.000. Agora, vindo para os núcleos, ainda seriam 2 CCDs, então você já sabe que vai ter até 16 núcleos, assim como é um 7950X, só que com núcleos em 5. Ah, aí mudou, hein? Detalhe, deve ter um aumento de cache, tá? Tanto no L2 é provável que o L3 tenha um aumento de cache para acompanhar esse salto de IPC. Eles citam então 4 nanômetros, que vai trazer uma melhoria, que é o mesmo que está vindo nas APUs 8000G, tá? É esperado de 10 a 15% de aumento de IPC em relação ao Zen 4, tá? Que seria no nível do que tem hoje um 7000X 3D. Então você imagina ali um 8700X batendo um 7800X 3D. Detalhe que ele ainda não é o 3D. Então ainda teria um 8800X 3D com mais 15, 20%. Isso daqui está coincidindo, você vê essa data, maio, junho, com o lançamento dos Intel, novo socket 1851, a Rolake S. Então a AMD iria dar a cartada dela antes do anúncio da Intel. E se de repente a Intel vem e surpreende, como deve acontecer, eles vão e lançam a cartada do 9000X 3D lá na CES do ano que vem. Assim como eles fizeram até então. Lançaram primeiro o 7000, esperou a Intel dar o passo dela, foi lá e trucou os caras com o 7000X 3D. Vamos aguardar. Temos aqui também, então, a 15ª geração da Intel, prevista para setembro, outubro desse ano. O detalhe aqui é que ela pode abandonar o Hyperthreading. Como assim, cara? A gente sabe que o Hyperthreading melhora a performance dos núcleos, porque você imagina, eles pegam um núcleo, se eu esperar a tarefa, imagine que a tarefa está entrando no núcleo, ela já passou pelo começo, pelo meio, pense que o núcleo é como se fosse uma linha. Você vai passando ali por todos os transistores até chegar ao final da tarefa já processada. Imagine que quando você já passou do meio em diante, o começo está meio ocioso. Então o que eles fazem? Eles colocam 2 threads para otimizar momentos de ociosidade de um núcleo para ganhar performance, esperado que ganhe até 30%. Né? Hoje em dia, como os CPUs têm muitos núcleos, é difícil você paralelizar algumas coisas, né? Os ganhos não são tão altos como falava-se antigamente. Pode ser que a próxima geração venha sem o Hyperthreading. Por quê, cara? Vamos lá, vamos explicar isso para vocês. São rumores. É esperado que até já houveram rumores anteriores de 30% de aumento de performance em jogos. Sem o Hyperthread ficaria complicado, dependeria exclusivamente de melhorias arquitetônicas. Tá? Ocorre que haveria uma substituição do tradicional Hyperthread para algo chamado Rentable Units, que seria unidades de aluguéis, por assim dizer. Né? Ocorre que elas funcionam da seguinte forma, elas funcionam como um pseudo-multithread, tá? Onde elas pegam as instruções que estão chegando, divide em 2 blocos e vão alocando para diferentes núcleos eficiência ou núcleos performance. É uma abordagem diferenciada, tá? Ainda explicada por cima, vamos entender isso mais adiante, mas em tese é algo que traz uma maior eficiência em relação ao que é proporcionado hoje. Aqui nós temos o documento da Intel que vazou com isso, onde eles mostram o nome dos processadores, tá? Sem os núcleos, os hyperthreads, sem os núcleos extras lógicos, por assim dizer. Esse tipo de ação dependeria de mais níveis de cache, também é especulado que a Intel traga 3 MB de cache L2 por núcleo. Vamos aguardar. Bom, em relação então às 8000G, que terão um review na semana que vem, vazou aqui testes no Geekbench, tá? Single core, multicore, mostrando que o 8700G está muito próximo de um Ryzen 7 7700. A diferença é basicamente clock, porque a arquitetura é a mesma, é o Zen 4, só que o 7700 tem um clockzinho um pouco mais agressivo, o X também tem, então enfim. Multicore, você vê, cara, é 2%, ó, é muito parecido, cara. O single core, como o clock ele acaba disparando em um núcleo a mais, acaba dando uma diferencinha maior. O 8600G para ele fica ali 10% em single core, multicore já dá uma diferencinha ali um pouco maior por conta de ser realmente menos núcleos, né? Então isso também impacta.
Agora, em relação ao 5700G, você vê, cara, tá dando quase 30%. E se você reparar, entre Zen 3 e Zen 4 não houve 30% de ganho. Mas o 5700G, ele usa um Zen 3 meio capado, que é o silício Cesane. Ele tem a metade do cache L3, né? Então ele é meio capado. Por isso que aqui você vê uma APU que não é capada, né? Que é o Zen 4 completo, tal, desempenhando 30% a mais o single core. E no multicore aqui, cara, ó, põe aí 40% a mais que a 5700G, tá? Enfim. Bom, e para finalizar aqui, pessoal, a gente sabe que a Intel anunciou o Thunderbolt 5 no ano passado, eu falei sobre isso para vocês aqui no resumão. Agora vazou uma documentação mostrando alguns detalhes sobre ele. Isso que deve chegar nos próximos CPUs, esperado 2025, 2026. Basicamente é uma interface que continua usando USB-C, vai permitir até 64 gigabits de largura de banda, que é o dobro do que oferece Thunderbolt 3 e 4, potencialmente sendo muito útil para GPUs externas, né, o famoso eGPU, que depende de uma conexão às vezes lenta demais, que não, você acaba perdendo um pouco a performance da placa de vídeo externa que você liga ali, por exemplo, no notebook, coisas do tipo. Você imagina um notebook com o Thunderbolt 5, né? Eles citam aqui, inclusive, que pode ter um suporte opcional de carregamento ultra rápido de 240 watts em um único cabo. Eu acho que isso aqui é meio difícil acontecer, tá? Eu acho que é uma carga muito alta. Vamos esperar um pouquinho mais para ver o que vai rolar aí, tá? Eles falam então que vai usar o USB tipo C e vai manter a compatibilidade com o padrão USB de transferências até então, tá? Esperado entre 2025 e 2026. Pessoal, muito obrigado, esse é mais um resumão, espero que você tenha gostado, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever no canal. Semana que vem teremos reviews aqui no canal, uma enxurrada de testes para vocês. Um grande abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.